Muito bem, minha gente, chegou a hora da palavra de Deus, aquele momento especial, momento de reflexão pra você. E é claro, eu quero pedir a você que já dá aquele likezinho, ajuda a gente com aquele dedão no like abençoado. Solta o dedo no like, ajuda a gente, isso mesmo. Depois você esquece. Então só dedão no like que eu tenho uma palavra de Deus agora pra sua vida. Peraí, calma aí, não tá inscrito no canal não? Já se inscreve no canal, porque você vai ser abençoado agora. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos para mais uma palavra de Deus, mais um momento de reflexão, mais uma ilustração que o Senhor coloca no nosso coração para abençoar a sua vida. E hoje, sem delongas, quero trazer uma ilustração que eu quero acreditar que vai ser um banho na sua vida hoje. A ilustração de hoje, intitulada como Meus Pecados. Conta-se uma história de uma senhora que certa vez chegou até o seu pastor em uma grande amargura no coração, levando nas suas mãos um punhado de areia molhada. Olhando nos olhos do pastor, disse: "O senhor está vendo o que é isso aqui?" O pastor olhou para ela e disse: "Sim, estou vendo, minha filha. Isso aí é areia molhada." E aquela senhora olhou para o pastor e disse: "Mas o senhor não sabe o que significa isso?" O pastor, olhando para ela, disse: não sei o que significa, minha filha. Não posso dizer para você o que significa." E aquela irmã, então, ela disse, chorando, ela respondeu: "Essa aqui sou eu, pastor. Essa aqui sou eu. E essa aqui é a grande multidão dos meus pecados, que não podem ser numerados. Cada grãozinho de areia são os meus pecados." O pastor, olhando para aquela irmã chorando, com aquele punhado de areia na mão molhada, perguntou para ela assim: "Minha filha, onde você conseguiu essa areia?" E a irmã disse: "Lá embaixo, na praia." Então o pastor disse: "Pois bem, volte lá agora, tome consigo aqui uma pá e ajunte um grande monte de areia, mas faça um monte tão alto o quanto você puder. E depois que você fizer esse monte, volte para a beira da praia, se assente e fique observando o que vai acontecer quando a onda vier." A mulher foi lá, fez aquele monte de areia perto da água. O máximo que ela conseguiu fazer, sentou e ficou observando. E dentro de uma hora depois ela voltou para falar com o pastor e relatar o que viu. E ela disse: "Pastor, a onda passou sobre um monte de areia que fiz e levou completamente todo o monte que eu tinha feito." Então o pastor disse: "Pois é, minha filha, é justamente assim. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com os nossos montes de pecado e pedimos ao nosso Pai Celestial, por amor de Jesus, que nos perdoe dos nossos pecados, é o que acontece. A mesma coisa que aconteceu com aquele monte de areia que você fez na beira da praia.
que estava na presença da água, que era o Pai Celestial. E a água foi tirando e acabando com todos os pecados. Assim somos nós na presença de Deus. Quando nós paramos diante da presença de Deus e no nome de Jesus, pelo amor do sangue de Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados, Ele também nos tira, Ele arranca todos os pecados. Então a gente pode aprender, minha filha, disse o pastor. Podemos aprender com o perdão de Cristo e aplicá-lo no nosso relacionamento conjugal, removendo todo e qualquer obstáculo que impede um relacionamento sólido e duradouro. É assim que somos com Cristo, porque o pecado e a falta de perdão nos afasta de Deus. Então tome posse hoje, disse aquele pastor, tome posse do perdão de Deus para a sua vida e vá e não peques mais. Muito bem, meus amados. Está aí essa pequena ilustração para as nossas vidas. Uma ilustração que traz a revelação do perdão. E eu queria falar algumas coisas com você, se você me permite. A gente sabe que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado é a porta de acesso que nós damos ao inimigo para que ele possa nos destruir, nos afastar da presença de Deus. Aí vem a morte. A recompensa do pecado é a morte por isso. Porque o diabo ele sabe que ele não pode nos matar, ele não pode tirar a nossa vida. O que ele pode é nos induzir e colocar diante de nós meios pelo qual nós viemos pecar. E quando automaticamente pecamos, automaticamente nós caminhamos para a morte. Uma morte física, ou melhor, uma morte espiritual, e quem sabe por que não uma morte física. O pecado traz isso. E o que mais me chama a atenção é que o pecado ele traz consigo os meios pelo qual nos afasta da presença de Deus. Porque a gente não consegue, o homem que serve a Deus, o homem que ama a Deus, ele não consegue. Na verdade, o humano não consegue viver sem a presença de Deus. Quem caminha fora da presença de Deus, quem caminha sem estar na presença de Deus, não caminha, não vive. No meu entender, quem não tem a presença de Deus, ele não vive, ele sobrevive. Quem não caminha com Deus, ele vai sobrevivendo, dia após dia, mas não vive na revelação do cuidado, do amor de Deus. E deixa eu falar para vocês, o pecado. Quem de nós, a palavra de Deus diz assim, aquele que diz que nunca pecou, ou que não tem pecado, acabou de pecar, mentiu. Porque nós pecamos todos os dias, querido. Infelizmente, nós pecamos todos os dias. Bispo, você peca? A gente peca pensando. A gente peca falando. A gente peca olhando, a gente peca tocando, a gente peca de todas as formas. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: e o acusador, o nosso adversário, ele usa isso contra as nossas vidas. Ele pega muita gente e tornando essa gente fraca, acusando, porque a função do diabo é acusar você pelos seus pecados. O que é mais ilegal, que me chama a atenção na Bíblia, o que mais me chama a atenção no nosso Deus, querido, é que Deus, quando Ele escolheu, porque não foi eu que aceitei a Jesus, não foi você que aceitou a Jesus, foi Jesus que te aceitou, foi Ele que te escolheu. Ele disse na palavra dele: não foste vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Foi o Senhor que te aceitou. A gente fala, eu aceitei a Jesus. Não. O dia que Jesus me aceitou, eu levantei a mão e Ele me aceitou. O dia que Jesus me aceitou, o dia que Jesus te aceitou, Ele conhecia a sua vida. Você acha que Ele não sabia que você era? A tranqueira, o cacareco que você era? Você acha que Ele não conhecia seu íntimo?
Você acha que ele não conhecia a sua história passada? Ele não sabia quem tu seria no futuro. É por isso que ele morreu na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário é por isso. Porque ele sabia quem nós éramos. Ele sabia quem nós somos. E ele sabia, e ele olha, a palavra de Deus diz assim, ó, que ele nos amou de tal maneira que ele decidiu morrer. Mas ele morreu por quê? Só porque me amava? Não, ele morreu porque somente através da morte dele eu poderia ser limpo das minhas sujeiras. Então todas as vezes que o diabo diz que você não pode porque você é um pecador, você não pode porque você falha, você não pode porque você erra, você não pode porque você está pecando em sua vida, você está dizendo assim, então a morte de cruz não foi válida. O diabo ele te cega a ponto de você não entender que a força que você precisa quando está fraco está na cruz. Você muitas das vezes está fraco pelas multidões de pecado. Eu não estou aqui para te acusar e dizer, olha, você não presta, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, você não presta, você é um sujo, você é um mal lavado. Não estou aqui para te acusar. Porque assim como você, eu também sou réu como você. E todos os dias eu preciso levantar, abrir os meus olhos e me banhar na graça do Senhor, me banhar no perdão do Senhor. Talvez você está me ouvindo agora e talvez você está fraca, está caído, está caída pela multidão de pecado, pelas multidões de coisas que você vem cometendo. Eu não sei o que você fez, o que você falhou, não estou aqui, nem me interessa, nem me importa o que você fez, o que você falhou, o que você falou, o que você fez. Eu estou aqui como servo de Deus, como mensageiro do Senhor para dizer assim, Ele tem perdão para você. Eu não sei o que você fez, mas a palavra de Deus disse, se você se arrepender de todo o teu coração. Eu amo essa palavra aqui que está em Crônicas, que diz assim, olha, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então existe amor para você. Existe um amor de um Deus que te ama. É o diabo que muitas das vezes ele usa de argumento a sua fraqueza para dizer, não, Deus não te ama, olha, para você não tem mais jeito. É mentira do diabo. É mentira de quem disse que para você não tem jeito. Eu não sei se alguém, talvez alguém usado por ele, disse para você que para você não teria jeito, que para você não dava mais, que para você não tem solução, que para você não dá. É mentira de Satanás, porque a cruz do Calvário, o perdão da cruz do Calvário foi para te trazer o perdão e te trazer uma nova história, uma nova vida. E hoje Deus está usando a minha voz, a minha boca para proferir palavras de perdão para você hoje. Hoje não é você que tem que liberar perdão para os outros, hoje é você que pode descer aos pés da cruz e se arrepender, se humilhar e se fortalecer. Eu sei que olha o que o diabo tá. Eu até fiz uma anotação aqui. O salário do pecado é a morte, né? Mas só que para te conduzir à morte, primeiro o que o diabo faz? Ele te conduz ao pecado. Ele te propõe, na verdade não te conduz, ele te propõe. Ele te dá a proposta, você tem um livre-arbítrio, escolher o que vai fazer. Então ele te propõe o pecado e você peca. Ele propõe um problema dentro de casa e você começa, diante desse problema, a falar uma opção de besteira. Aí você está com raiva, só porque está com raiva vai fazer besteira. Eu não sei qual a multidão de coisas que você fez por causa de uma coisa que o diabo preparou. O diabo trouxe uma desgraça, o diabo trouxe uma discórdia, o diabo trouxe uma tristeza, o diabo trouxe uma separação, o diabo trouxe uma falta de dinheiro, o diabo trouxe alguma coisa para você. Porque ele tem um ponto de partida, ele tem um acontecido para te entristecer. Fulano fez tal coisa, ciclano fez tal coisa, eu vi fulano pecar, eu vi fulano fazer, agora estou me abatendo na fé. Porque já estou desanimado mesmo. Sabe aquela história? Estou desanimado mesmo, vou meter o pé na jaca. E o diabo, ele traz o pecado. E junto com o pecado vem aquele pesar de você achar que você não é merecedor, de você achar que você não é digna, de você achar que você não é. Eu quero te falar uma coisa do alto. Eu quero te falar uma coisa que vem do coração de Deus para você hoje. Assim o Espírito de Deus me impulsiona a dizer: o Senhor te ama demais.
O Senhor te ama demais e Ele não quer saber do seu pecado, Ele quer saber do seu perdão. E o diabo traz o pesar sobre sua mente, dizendo assim, ó, já era, para você não tem jeito. E junto com o pesar, ele traz a fraqueza. Aí você perde a força para cantar louvor, você perde a força para ouvir uma palavra como a que eu estou pregando aqui agora, talvez. Você perde a força para ouvir um sermão, você perde a força de ir para a igreja. Você não quer mais ir para a igreja, você não quer mais, não, vou ficar aqui em casa mesmo, caminhar aqui do meu jeito. E ele vai te destruindo, vai manietando, diz a palavra de Deus. Ele vai tentando devagarzinho, batendo na sua canela, na sua perna, até você cair. Ele vai trazendo a fraqueza, e da fraqueza ele traz o desânimo. E quando você vai ver, você está longe de Deus. Não porque você queira, porque o pecado te afastou. E quando você está longe de Deus, fica impossível da graça de Deus te banhar e te limpar. Eu costumo dizer que a graça de Deus ela é poderosa. O amor, a graça, o perdão de Deus é tão poderoso, como eu disse no começo, Ele te conhecia tanto. E que o amor de Deus é como se fosse um chuveiro na nossa vida todos os dias. É por isso que nós precisamos estar todos os dias ouvindo Deus. Por isso que nós precisamos estar todos os dias próximo de Deus, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais próximo de Deus, cantando louvores a Ele, ouvindo palavras, recebendo palavras, lendo a palavra, orando, jejuando, consagrando, tudo isso nos livra do pecado. Porque quando estamos próximos de Deus, estamos sendo banhados pela graça do Senhor. E a graça nos limpa de todo pecado. É por isso que o diabo tenta roubar você da oração. Há quanto tempo você não tem um tempo de oração para pedir perdão? Não adianta você dizer, Senhor me perdoa, não. Aquele tempo de quebrantamento. Um tempo onde só está você e Deus, sabe? Ali os dois, pai e filho, filho e pai, pai e filha, filha e pai. E ali você pode abrir o teu coração, contar suas mazelas, contar suas crises, contar os seus defeitos, confessar as suas falhas, sabendo que você não vai ser julgado, sabendo que, porque se você contar para as pessoas, às vezes as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te condenar, como a passagem bíblica daquela mulher que foi pega no ato de adultério. Trouxeram a mulher para Jesus no ato de adultério. Essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. A lei está dizendo que essa mulher tem que ser apedrejada. E tu, Jesus, o que dizes? Jesus estava escrevendo na terra, ensinando, voltou a escrever e disse, aquele que não tem pecado, ou aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus conhece cada um de nós. Os acusadores estavam ali acusando aquela mulher para esconder o seu pecado. Às vezes as pessoas sentem mais fácil e seguro acusar você do seu pecado, bater no seu pecado, machucar você pelo seu pecado, ou até às vezes quase matar você, para esconder os pecados dela. Mas você não deve satisfação a homem nenhum. Você não deve satisfação a ninguém, a seu ninguém. A única pessoa que você deve satisfação é o Senhor. É na presença dele. E por isso que o diabo arma tantas coisas para que você saia. A armação do diabo do pecado é para que você saia. E talvez você está me ouvindo agora aí, está fraca, sem força. Talvez a sua vida é só chorar, você só está chorando. Vivendo um caminho de tristeza, de angústia, de dor. Talvez as pessoas já te viraram as costas, na sua igreja, no seu ministério, na sua família. E você está me ouvindo agora. E a palavra que eu tenho para você é volta para a graça. Volta para o Santo do Santo. Volta para se banhar. O Senhor te quer lá na presença dele, porque lá ele vai te limpar. Mas se eu pecar amanhã, ele te lava de novo. Eu não estou aqui para proteger você, dizer vai pecando, não. Eu estou aqui para dizer para você, vai para a presença. Porque quanto mais na presença, menos você peca.
Quanto mais na presença, menos você falha. Você não quer dizer que você não vai falhar na presença, você falha na presença, mas a quantidade é menor. E se você falhar na presença, de imediato Deus está ali te banhando, transformando. E quando eu digo transformar, é mudando o seu coração, mudando a sua mente. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, lembra? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, cheio de pecado. Cheio de pecado, cheio de falha, cheio de erro. Davi, não estou aqui para... Gente, eu quero dizer uma vez para você, eu não estou aqui para poder dizer, olha, Davi pecou, você pode pecar. Fulano pecou, você pode pecar. Não, porque tem gente que pecou e não teve... Por exemplo, vou falar de Davi, já vou falar. Davi, cheio de pecado. E morreu segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Diferente de Judas. Judas pecou. Traiu o Senhor, não traiu? E morreu. Foi se enforcar. E nem para se enforcar prestou, porque não deu certo a forca, ele caiu, tombou e morreu de outra forma. Mas o que eu quero dizer para você, a diferença de Davi e de Judas, sabe qual era? Todos os dois eram amados pelo Senhor. O Senhor está dizendo que Judas era amado por Senhor? Claro, o Senhor amou o mundo inteiro. O que eu quero dizer para você, a diferença de Davi e Judas é o seguinte: é que Davi, quando entendia que estava pecando, quando seus olhos se abriam, ele se arrependia de imediato e não cometia mais aquele pecado que ele fez. Davi poderia cometer outros pecados, mas não o mesmo que ele cometeu anteriormente. Deus sabia, Jesus sabia, o Senhor sabia, o Espírito Santo sabia que Davi ia cometer tantos pecados. Mas ele se arrependia e continuava na presença de Deus. A diferença de Judas foi essa. O diabo conseguiu trabalhar tão forte na vida de Judas, que Judas, em vez de voltar para pedir perdão, ele só se distanciou mais de Deus, e se distanciando ele se matou. Ele foi se matar, diz a palavra de Deus. É isso que o diabo trabalha, essas duas formas que eu quero mostrar para você. Você pode ser hoje um Davi. Um Davi que no Salmo 51 você conhece o pedido de perdão dele. Depois você lê na sua casa aí o Salmo 51 para você entender a oração de Davi sobre o perdão, sobre arrependimento. Você pode ser um Davi que cometeu uma falha, hoje cometeu outra falha, e você pode voltar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a caminhar. Ou você pode ser um Judas. Não um Judas que vai atrás de Jesus, eu digo Judas na questão do pecado. Porque na minha concepção bíblica, se Judas ele volta, depois de ter traído Jesus, diz: Senhor, eu pequei contra ti. Eu falhei contra o Senhor, eu vendi o Senhor. Me perdoa. Eu tenho certeza no meu coração que Jesus vai falar: Judas, está perdoado, meu filho. Mas o diabo trabalhou tão forte na vida de Judas, assim como tem trabalhado em muitas vidas, afastando Judas cada vez mais de Deus, afastando Judas cada vez mais do Senhor Jesus, a ponto dele não ter força para pedir perdão. É isso que o diabo tem feito com você, tirando as suas forças ou dizendo para você que você não é merecedor do perdão. Eu não sei o que o diabo colocou na sua mente, no seu coração, mas hoje eu venho na autoridade do nome de Jesus para dizer que para você tem perdão. Aproveite esse novo tempo que está começando, esse novo ano que começa, essa nova história que começa, e começa limpo. Se banhe na graça, se lave na graça, restaure a sua vida na graça. Se arrependa dos seus maus caminhos. Deixe Deus, vai para os pés da cruz. Deixa ela na cruz e deixa Deus te banhar hoje. Eu quero ser profeta em dizer que hoje tem um banho da graça sendo derramado sobre a vida do meu povo que está ouvindo essa rádio hoje. Você que está ouvindo essa palavra está chegando para você, não é à toa. Deus fez com que essa palavra chegasse para você para te dizer: eu estou te banhando dos pecados. Se você se humilhar, se você se converter dos seus maus caminhos, se você for como Davi, deixa eu ler para você a oração de Davi. Salmo de número 51, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Salmo de número 51. Olha o que Davi fala com Deus. Talvez possa ser essa. Faça, quem sabe, hoje essa oração na sua vida.
Faça dessa oração a sua oração. Quando eu dizer aqui, quando eu estiver dizendo aqui, você vai repetindo aí. Porque Deus pode, ou Deus pode não, Deus quer agir de misericórdia hoje com a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a história do seu cativeiro. Davi, olhando para Deus, ele diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua bondade, apaga minhas transgressões segundo a sua multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Olha isso aqui, Davi dizendo: o meu pecado está sempre diante de ti. Ou seja, não é que o meu pecado volta, eu sempre estou pecando, mas eu estou diante de ti. Versículo 4 diz: contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance para fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, se não daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício, da justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar do Senhor. Salmo 51. Eu gosto dessa parte do versículo 17. O sacrifício para Deus são os espíritos quebrantados. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. É isso que eu tenho para dizer para você. Hoje é dia de renovo para a sua vida. Hoje é dia de renovo para a sua alma. É uma palavra de renovo espiritual. Talvez o diabo estava tirando você da presença, mas volte para a presença hoje. Se prostre aí no canto da sua casa. Se está no trabalho, vá no banheiro agora. Vá no banheiro do trabalho. Eu gosto de dizer, vá no banheiro. Eu já fiz isso, porque eu falo isso porque eu já fiz isso. Em momento de quebrantamento, eu falei, não tem lugar para dobrar o joelho aqui na empresa. Não dá aqui. Eu vou lá no banheiro escondido. Só achou que eu fui no banheiro fazer o número 12, eu estava lá de joelho dobrado, chorando para Deus, me entregando para Deus. Então, no nome de Jesus, se existe alguma culpa, algum peso que te tira de Deus hoje, a graça do Senhor te lava hoje. Receba a graça do Senhor na sua vida. Receba a graça do Senhor na sua vida. Receba a graça do Senhor na sua alma. Receba a graça do Senhor. Como Paulo diz, como Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Então receba hoje, com essa palavra, o renovo da graça, o derramar da graça e o poder da graça. Em nome de Jesus, seja cheio, seja lavado agora, seja purificado agora, seja renovado agora, com o poder da graça, com o poder do amor de Cristo pela sua vida. Ele te renova hoje, em nome de Jesus. Amém.
Esse é o momento de reflexão. Eu sou o Bispo Giovanni Nunes. Se você ouviu e gostou dessa reflexão e quer receber reflexões como essa, é só você baixar o nosso aplicativo na Play Store, Rádio Pleno Louvor na Play Store. Quando você baixar o nosso aplicativo, você vai no menu do nosso aplicativo e no menu tem lá entrar no grupo. Aí você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bate-papo, apenas um grupo de recebidos, onde diariamente eu envio ministrações depois da programação para vocês. Ministrações como essa, gratuitamente. Links de programas de culto para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Receba graça em nome de Jesus. Graça e paz. Shalom.